Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Bom, no vídeo de hoje eu venho contar 3 experiências sobrenaturais que eu tive com Deus, 2 delas ainda no mundo e uma depois de convertida, aonde de uma forma sobrenatural Deus interviu na terra e me deu um grande livramento. Tenho certeza que essas experiências vão impactar a sua fé. Bom, antes de começar o assunto do vídeo, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu curtir, o seu comentário, porque tudo isso vai ajudar com certeza a gente propagar os nossos vídeos pela internet. E também quero pedir a você que não me segue no Instagram, o meu Instagram é Kelly Salles Oficial e a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Lá a gente pode ter uma proximidade melhor, conversar pelo direct e vocês podem acompanhar o meu dia a dia pelos stories. Bom, a primeira experiência que eu quero contar para vocês, ela não está em ordem cronológica, tá? A primeira experiência que eu quero contar, eu já estava convertida, já tinha casado, minhas filhas já estavam grandes, né? Então, isso aconteceu há mais ou menos 5 anos atrás, ou 6 anos atrás. Eu tinha o mesmo carro que eu tenho hoje ainda, é um Palio, ele é um carro popular, ele não é um carro novo, né? É um carro antigo, né? Um modelo antigo. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Nós estávamos indo para São Paulo e estávamos andando na Marginal. Quem conhece São Paulo sabe que a Marginal é uma via expressa onde tem muito carro, né, andando, tem um fluxo muito grande de veículos e aonde as pessoas andam todas rápido, né? Lá ninguém para, não existe acostamento, ninguém diminui velocidade a menos que esteja trânsito. Mas naquele dia não tinha trânsito, mas tinha um fluxo intenso de carro. Então todos os carros andando com muita rapidez e de repente passou um carro do nosso lado e buzinou e disse que o pneu da gente estava furado. Só que a gente é de interior, né? A gente é meio medroso. Eu falei para o Alexandre assim, não para agora porque isso pode ser um assalto. E ele continuou andando com o carro e eu me lembro que naquela hora eu tive a brilhante ideia de tirar o cinto de segurança e colocar o meu corpo todo para fora do carro, né? Travei a porta do carro e abri o vidro e coloquei a metade do meu corpo para fora do carro para ver se realmente o pneu estava furado. E isso é um perigo, né? Quando você faz isso, mas eu não tinha ideia do que ia acontecer depois, logo depois desta cena, né? Eu olhei, vi que o pneu do carro realmente estava furado. E aí eu coloquei o corpo para dentro do carro e nós decidimos achar um acostamento, né? Sair da via expressa e ir para as outras vias, né? Onde tem acostamento para a gente poder parar e trocar aquele pneu. Só que no momento em que a gente chegou em uma das vias da Marginal, a gente estava na faixa da esquerda, ou seja, a gente ainda estava na faixa onde você tem que andar rápido, né? Você tem que ter um mínimo de velocidade ali na faixa da esquerda. E nós estávamos andando ainda na faixa da esquerda, quando de repente o carro começou a girar. Ele perdeu o controle no meio daquele monte de carros, todo mundo andando muito rápido, né? A Marginal, aquele fluxo de horário de pico, né? E aí o carro começou a girar e o carro foi girando da faixa da esquerda, passou para a segunda faixa, ele estava na faixa 4, né? Se a gente for contar a faixa da direita, 1, 2, 3, 4... Nós estávamos na faixa 4, ele começou a girar na faixa 4 e foi girando, passando pela faixa 3, pela faixa 2, até chegar na faixa 1. Ele girou tanto, que teve uma hora que ele chicoteou e girou para o outro lado. Ele girou para um lado e, de repente, por conta do pneu estar furado e o meu esposo tentando controlar o carro, ele girou para o outro lado. Foi tanto tempo que o carro ficou girando que deu tempo de eu pensar em várias coisas durante aquele processo, né? Eu me lembro que eu pensei, por que eu fui sair de casa hoje, né? Eu me arrependi de ter saído de casa. Pensei, nossa, agora o carro vai ter que bater. A gente vai ter que bater em algum lugar para a gente poder parar, porque ele girava com muita velocidade, né? Claro que o maior perigo ali agora era ele começar a capotar, mas ele não capotava, ele só girava com os 4 pneus no chão. E durante ele girando, eu pensava, vamos ter que bater em alguma coisa para esse carro parar. Esse carro não vai conseguir parar nessa velocidade se a gente não bater em alguma coisa. Ou a gente vai bater em outro carro, ou a gente precisa bater nos guarda-reio, né? Da direita ou da esquerda. A gente precisa bater em alguma coisa para poder parar. Quando eu pensei isso, o carro, ele simplesmente girando, ele parou.
ele parou de frente para os carros que estavam vindo, né? Então a gente atravessou, a gente estava na pista da esquerda, no momento em que ele parou, a gente já estava na pista da direita, na última pista. E nós paramos de frente para os carros que estavam vindo, e todos os carros estavam parados, assim, com o olho assim arregalado, os motoristas tudo assim assustado olhando pra gente, e a gente de frente para eles, né? Ou seja, com o carro de ré na marginal. Quando a gente parou com o carro, as lágrimas já começaram a descer no meu rosto, porque eu não acreditava que aquele carro parou sem bater em lugar nenhum, sem encostar em nenhum carro que estava andando naquela pista com a gente. As minhas filhas, nesse momento, elas ficaram quietinhas, né? O Alexandre, ele gritava, Senhor, tem misericórdia. Eu também gritava, Senhor, tem misericórdia. No momento que ele girava, mas na hora que ele parou, que eu vi que o carro parou sem encostar em nada, sem bater em lugar nenhum. E eu lembro que eu apontei para o Alexandre e falei assim, encosta ali, sobe ali pra gente descer do carro. E as lágrimas já desciam no meu rosto, né? E quando eu abri a porta do carro, eu saí do carro assim tremendo, gente. Foi um trauma muito grande, assim. Quando eu saí do carro, um homem que estava dentro de uma empresa, ele era um segurança de uma empresa, ele estava dentro de uma empresa, ele deu um grito lá de dentro da empresa e gritou assim, você é crente, não é? Aí eu olhei para ele assim, eu fiz assim, sou. Aí ele falou, isso é para você ver que Deus é na tua vida. Olha no chão as marcas do carro. E quando a gente olhou no chão, o carro tinha girado, gente, a marginal inteirinha desenhado, o pneu do carro rodando, círculos, né, do pneu no chão. E depois eu ainda fiquei pensando, se aquele carro começa a girar no momento em que eu estava com o corpo todo para fora do carro, para ver se o pneu estava furado, eu tinha voado para fora daquele carro, né? Mas Deus deu um livramento para toda a minha família naquele dia, ainda colocou um crente ali para ver, testemunhar e ser boca de Deus na terra e dizer para mim, isso é para você ver que Deus é na sua vida. E o segundo livramento que eu quero compartilhar com vocês aconteceu quando eu ainda estava no mundo das drogas, né? Quem acompanha o canal sabe que Deus ele me tirou do mundo das drogas, do crime, né? Do alcoolismo. E nessa época que aconteceu isso, eu estava viciada em crack, eu estava acho que na pior fase da minha vida, né? Eu estava andando com uns traficantes que vinham do Rio de Janeiro para vender drogas aqui em São Paulo. E eu estava muito viciada no crack, na pedra. E quando aconteceu isso, eu lembro que eu estava há 3 dias dentro de um barraco de uma favela, fumando pedra durante 3 dias e 3 noites. Eu lembro que nós ficamos 3 dias, eu e o meu irmão, esse meu irmão que muitos de vocês conhecem, que hoje mora na França, nós estávamos ali fumando e sem comer, sem beber água, sem dormir, 3 dias direto fumando aquela droga, que é uma droga totalmente arriscada, porque ela é muito forte, ela é considerada uma das piores drogas que existe, e nós estávamos lá 3 dias e o nosso corpo já não aguentava mais, o nosso corpo físico estava muito debilitado por conta disso, e aquele ambiente já tinha se tornado um ambiente assim macabro, um ambiente assim totalmente do demônio, o diabo estava agindo ali dentro daquele barraco, daquela favela. Eu lembro que houve manifestação demoníaca, né? Uma pessoa recebeu, né, um demônio, incorporou um demônio, conversou comigo naqueles dias que eu estava lá. E num dado momento, o Satanás decidiu que ia matar o meu irmão naquele lugar. E o que aconteceu? O meu irmão pegou uma pedra, colocou no cachimbo, né? Eu sei que é muito forte isso que eu falo para vocês que nunca tiveram contato com isso, vocês devem ficar chocados, mas foi a realidade, foi a verdade que eu vivi. E o meu irmão colocou uma pedra, né, de crack no cachimbo, colocou na boca e me chamou para eu ver ele fumar. Ele queria mostrar alguma coisa para mim. E quando ele me chamou, ele fumou aquela pedra e ele ficou parado, olhando para mim, e eu fiquei olhando para ele e não entendi por que ele ficou parado, e de repente ele começou a ter uma convulsão, ele começou a ter uma overdose, né? E quem já viu uma overdose sabe o quanto é feio. Quem já viu uma convulsão, ainda que não seja de overdose, sabe o quanto é desesperador. Eu lembro que o meu irmão caiu do sofá, começou a se tremer, ele caiu do sofá, começou a espumar, começou a ter aquela overdose, os olhos virando, a língua enrolando para dentro. Uma cena, irmãos, terrível. Foi uma das piores cenas que eu já vi na minha vida. E naquele momento eu levantei do sofá, comecei a gritar, pedir socorro.
Tinham algumas outras pessoas ali viciadas também que estavam usando droga com a gente. E essas pessoas foram pra cima do meu irmão, começaram a tentar abrir a boca dele, puxar a língua dele, pegar água, jogar nele, pegaram um saco de sal pra tentar colocar dentro da boca dele. Eu não entendia nada de por que eles estavam fazendo aquilo, mas eu me lembro que eu tomei uma decisão naquele momento, ao invés de eu ir até o meu irmão para socorrê-lo, né, para tentar fazer alguma coisa, né, lembrando que naquela época eu devia ter uns 14 anos, 15 anos, não me lembro, mas eu não entendia nada, né, de enfermagem. Hoje eu sou da área da saúde, mas naquela época eu não entendia nada. Então, ao invés de eu ir até ele para tentar socorrê-lo, eu me lembro que eu lembrei que existia um Deus, o Deus da minha avó, né? A minha avó me criou na Congregação Cristã no Brasil e eu me lembrei desse Deus. Eu deixei ele socorrendo o meu irmão e eu fui até o banheiro desse barraco, né, dentro dessa favela, e eu fechei a porta do banheiro e eu peguei uma toalha de rosto que estava pendurada naquele banheiro, porque eu conhecia o Deus da minha avó, o Deus da igreja da minha avó, e eu pensei que esse Deus, ele seria a única forma do meu irmão sair vivo daquele lugar. Então eu peguei aquela toalha de rosto, coloquei na minha cabeça em sinal do véu, porque eu sabia que na igreja da minha avó a gente tinha que usar o véu para chegar diante de Deus. E na minha simplicidade, naquela hora, eu coloquei a toalha na minha cabeça, eu me ajoelhei dentro do banheiro e eu fiz a seguinte oração. Eu falei: Deus, eu não mereço que o Senhor salve meu irmão, mas a minha mãe não merece que eu chegue com ele morto em casa. Não permita que a minha mãe sinta essa dor. Salva a vida do meu irmão. Salva a vida do meu irmão. Eu prometo, Deus, que se o Senhor salvar a vida do meu irmão, nunca mais eu coloco essa droga na minha boca. E eu falei amém, tirei o véu, né, a toalha que estava em sinal do véu, e fui até a sala onde o meu irmão estava. E quando eu cheguei lá, ele estava deitado no chão, totalmente inconsciente, como se estivesse morto. Ele não tinha nenhum sinal de vida. Mas Deus falou comigo, gente, eu tô falando de uma pessoa totalmente drogada. Deus falou no meu coração, da mesma forma que Ele fala hoje. Naquele momento, Deus falou claro e alto no meu coração: Ele está vivo, Ele está bem. Com aquela frase, Ele está vivo, Ele está bem, aquilo acalmou meu coração por completo. Eu me lembro que eu peguei o meu irmão do chão e eu dei um beijo. Eu dei um beijo na cabeça dele e eu senti, até hoje eu me lembro, de sentir os cabelos dele molhados, todos cheios de sal. Eu dei um beijo na cabeça dele e esperei ele acordar. Passou alguns minutos, ele acordou, como aquela voz tinha falado para mim: ele está vivo. Ele realmente acordou e ele estava totalmente bem. Ele não ficou com nenhuma sequela daquela overdose. Quando ele acordou, eu fui para casa com ele. Eu lembro que eu dormi na mesma cama que ele, encostada nele, para se ele passasse mal, eu visse. E Deus livrou o meu irmão da morte. E desde aquela época ele tem livrado o meu irmão da morte. Depois, com certeza, ele passou por muitos mais livramentos, mas aquele foi só um dos primeiros livramentos que Deus deu na vida do meu irmão. E hoje ele está totalmente liberto das drogas e mora na França, e Deus fez um grande milagre na vida dele também. Bom, o terceiro livramento que eu quero trazer para vocês, eu espero mesmo que vocês não deem risada, porque é uma coisa muito séria, mas eu fui contar esses dias para uma irmã da minha igreja, a Ana. Um beijo, Ana, que assiste a gente aqui no canal. E ela teve uma crise de riso, gente. Ela teve uma crise de riso terrível, porque realmente é meio engraçado, mas no tempo foi assim muito terrível isso que aconteceu comigo. Eu também, nessa época, estava no mundo das drogas, né? Só que eu morava em Minas Gerais com a minha avó nessa época. E eu lembro que eu estava dentro de um bar, porque nessa época da minha vida eu estava bem afundada na cachaça mesmo, sabe? Bebia demais. Estava totalmente alcoólatra. E eu lembro que eu acordava de manhã, já ia pro bar beber, né? E nesse tempo eu estava dentro de um bar cheio de homem, sabe aqueles bar assim, a pior espécie de bar, gente? Era esse lugar que eu andava. Eu devia ter, nessa época,
uns 16 anos, 17 anos no máximo. E eu lembro que eu era a única mulher dentro do bar, o resto tudo homem, sabe? Tudo aquele ambiente terrível mesmo, e eu ali dentro, e fumando, e bebendo, e conversando com os meus amigos, né? Porque o mundo não tem amigos para te dar, mas infelizmente na época eu achava que eu estava no meio dos meus amigos. E quando de repente um deles teve uma ideia, né, de jogar uma bituca de cigarro no meu cabelo, dentro do meu cabelo. Eu sempre tive cabelo longo porque quando eu estava no mundo eu não tinha vaidade nenhuma, como eu já falei pra vocês. Então eu nem penteava o meu cabelo, quanto mais cortar o meu cabelo. Meu cabelo ia crescendo, crescendo, crescendo e eu não fazia nada no meu cabelo. Então ele era muito grande, ele era realmente um cabelo de crente e essa pessoa terminou de fumar um cigarro, jogou o cigarro em direção da minha cabeça. E esse cigarro, ele entrou bem aqui no meio da minha nuca. Ele entrou aqui no meio. E eu não percebi, continuei conversando lá, e bêbada também, né? Não percebi, quando de repente, gente, o fogo começou a alastrar, porque cabelo ele pega fogo muito rápido, é como se fosse uma palha, né? O cabelo, quando ele entra em contato com o fogo, a gente sabe que ele corrói, assim, ele some, né? E aquele fogo começou a pegar no meu cabelo, e eu só percebi que estava pegando fogo no meu cabelo quando tinha uma labareda desse tamanho. É nessa hora que minha amiga quase morreu de rir. Uma labareda de fogo, gente, desse tamanho na minha cabeça. E eu lembro que as pessoas olharam assim, se assustaram, começaram a gritar, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E eu saí correndo para dentro do banheiro daquele bar. Era um banheiro daqueles bem sujo, bem horrível. Tinha uma pia muito pequenininha, desse tamanho a pia. Eu abri aquela pia, coloquei minha cabeça na pia, comecei a molhar meu cabelo, a lavar meu cabelo, lavar minha cabeça para apagar aquele fogo. E consegui apagar o fogo. Aí quando eu saí do banheiro, assim, toda molhada, mas assim, com ódio. E aí, naquela hora, já virou uma briga, uma guerra dentro do bar, porque os caras que estavam comigo começaram a querer bater nesse cara que tinha feito isso. E aí começou uma guerra, assim, tipo uma briga. E enquanto eles brigavam, eu lembro que o fogo pegou de novo, ou seja, eu não tinha conseguido apagar todo o fogo do meu cabelo. E começou a pegar de novo, pela segunda vez, todo mundo falou, tá pegando fogo de novo. Aí eu corri de novo, lavei meu cabelo de novo, e ele pegou fogo 2 vezes, o meu cabelo, 2 vezes. Mas isso é pra gente ver que realmente Deus tem algo com o cabelo da mulher, né? Satanás naquela época já tentava atingir o meu cabelo, pois eu vou falar para vocês o que Deus fez, o sobrenatural que aconteceu. Quando eu consegui apagar o fogo no meu cabelo pela segunda vez, eu saí do banheiro, aí todo mundo veio ver se realmente tinha apagado realmente, e a gente começou a procurar no meu cabelo o estrago que aquilo tinha feito, porque por 2 vezes o fogo ficou alto na minha cabeça, alto. Não tinha como não danificar o meu cabelo. Pelo menos a parte de trás era para eu ter ficado totalmente careca. E quando a gente começou a procurar, não tinha nenhum fio de cabelo queimado. Nenhum fio de cabelo. O meu cabelo ficou intacto. No outro dia, quando eu fui para casa, penteei, lavei, arrumei, esperei secar para ver se realmente os fios estavam lá todos. Todos os fios estavam intactos, não queimou um fio do meu cabelo. Então, naquela época, eu lembro que eu nem agradeci a Deus por isso. Mas hoje, eu vejo que Deus me deu o livramento. Deus já cuidava do meu cabelo naquela época, né? E Satanás já tinha ódio do meu cabelo naquela época. Então, foi um grande livramento que Deus me deu. E hoje eu posso ver que realmente foi a mão de Deus que fez o sobrenatural. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem para os livrar. Deus é especialista em livrar a sua vida da morte. Só que Deus às vezes faz isso enquanto você ainda está no mundo, enquanto você nem sabe da existência de Deus, enquanto você não está nem aí para Deus. Deus, ele já está livrando. E é isso que ele pode fazer com você, com o ente querido que ainda está no mundo. É isso que Deus faz. Ele nos livra a todo instante. Eu gostaria de pedir para você que já teve um grande livramento sobrenatural da parte de Deus,
Deixa aqui nos comentários, porque com certeza vai edificar a minha vida e a das pessoas que também vão ler. Então comente aqui embaixo se você já teve um livramento sobrenatural da parte de Deus na sua vida. E tudo isso será para a glória de Deus. Amém? Que esse vídeo possa edificar a sua fé, que Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!